Pessoal, bom dia. Então, eu me chamo Olivia, eu sou artesã, moro aqui em Itabuna e eu venho falar para vocês sobre o impacto que o curso Workshop de Laços Online causou no meu negócio, Laços da Jade. Quando eu comecei a fazer laços, eu comecei muito assim, aleatoriamente, sem comprometimento, sem compromisso, era mais por hobby mesmo. Mas aí eu comecei a fazer, comecei a investir dinheiro nisso e chegou a um ponto que eu tinha muito material e eu precisava vender, muitos eu dei, né, para amigas, mas eu tava querendo trabalhar com isso mesmo, porque era uma coisa que eu gostava, eu sempre gostei de artes, eu sempre gostei de trabalhar com as mãos. E pouco, assim, um ano depois, mais ou menos, eu ouvi falar da Laís, né, pela internet, eu comecei a seguir e eu fiquei, assim, muito encantada com as dicas dela, né, com o jeito dela falar, trabalhar, de como ela tratava o próprio artesanato, né, porque era a gente sente vergonha de falar que eu sou artesã, que eu trabalho com artesanato, e ela não, ela falava, assim, de um jeito que dava orgulho. E aí, pouco tempo depois, ela lançou esse curso. E eu fiquei muito louca para fazer esse curso. Fiquei muito louca mesmo, assim, no dia que era para decidir, minhas costas doía. Eu falava, não, eu quero, mas eu ficava muito pensando assim, como é que eu vou pagar? Né? Na verdade, eu tinha como pagar, eu conseguiria pagar, eu consigo pagar, mas eu ficava assim, poxa, será que vale a pena eu fazer um investimento desse? São R$ 700, porque para mim, né, quando eu comecei a dividir lá no cartão, ficou um valor mais ou menos de R$ 700. A plataforma do cartão aumenta um pouquinho. E aí, mas eu queria muito, até então que eu conversei com uma amiga e ela falou, se é bom pra você, se você acha que você tem que fazer, faz. E eu falei, não, eu vou fazer. Aí foi quando eu decidi fazer e aquelas dores todas sumiu. E aí, gente, quando eu comecei a fazer, nas primeiras aulas, assim, sabe, eu já tive outro norte. Hoje mesmo a gente vai ter um curso sobre gatilhos mentais, né? Eu nunca tinha ouvido falar sobre gatilhos mentais, e esse curso ele traz pra gente uma outra visão do que é o artesanato, sobre vendas no Instagram, sobre crescimento orgânico do Instagram, sobre harmonia das cores, sobre vendas, sabe, sobre como você tratar o seu cliente. Tinha clientes que chegava para mim e falava alguma coisa e eu mal atendia aquele cliente, assim, às vezes ele perguntava só o preço, eu falava o preço e pronto. E eu entendi que não é assim. Muita coisa simples que às vezes você até sabe, só que você não pratica. E às vezes muita coisa do crescimento do seu negócio depende disso, depende desses detalhes. E assim, a partir de então, eu percebi que o meu Instagram mudou, que eu mudei. Eu postava fotos aleatórias, minhas fotos eram em cima da cama, às vezes em cima da mesa, do almoço, e era uma coisa muito assim, tosca, né? Então de lá pra cá eu percebi o meu crescimento também como empreendedora, né? Minha cabeça mudou, e o crescimento do próprio Laços da Jade.